Certo, certo, certo. Vambora, começar a rezar. Reina do céu, alegrai-vos. Aleluia. Porque mereceste trazer em vosso Aleluia. no seio. Aleluia. Ressuscitou como. Aleluia. Aleluia. Rogai a Deus por Aleluia. nós. Aleluia. Exultados, Aleluia. alegrai-vos, ó Virgem Maria. Aleluia. Porque o Senhor Aleluia. ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Aleluia. Oremos, ó Deus, que dignaste alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, concedei-nos pela misericórdia, concedei-nos pela direção da bem-aventurada sempre Virgem Maria, que alcemos a glória e a ressurreição eterna, mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Glória ao Padre, ao Filho e Amém. ao Espírito Santo, se cuidara de princípio, nunca sempre, et de séculos séculos. Amém. Glória ao Padre, ao Amém. Filho e ao Espírito Santo, se cuidara de princípio, nunca No sempre, princípio, eu nunca, sempre. et de Aqui em séculos século, séculos. século. Glória ao Padre, ao Amém. Filho e ao Espírito Santo, se tutela de princípio, nunca Se sempre, puder, tem princípio, eu sempre, nunca, sempre. sempre. Aqui em século, século. Amém. Bem, salve Maria, meu irmão Manuel, estamos juntos. Hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Exato. Fátima que anunciou aos três pastorinhos, as pessoas mais humildes naquele momento, para lhe trazer a mensagem do mundo. Deus escolheu quem é mais fraco para poder confundir o mais forte. E aí estamos. Disse-nos que os Uhum. erros da Rússia é a propagar o mundo e se espalhou. Pronto. Infelizmente você é fã dos russófilos. Não, não no que diz respeito à orientação religiosa, mas por ser uma força que Ah, o trava o globalismo. Ocidente. O globalismo não quer saber. O Ocidente está Sim. podre, mas também a Rússia também está Não, podre. mas e agora imagina se não tiver uma força que lhes contraria. Deus sabe sempre agir. Ele está Porque senão fazendo. Claro, é Deus mesmo que está lá, mas teremos também todos, são eles que estão a montar assim. Eles sempre fizeram isso, esquerda e direita. Ele é quem monta. nós estaríamos todos gays. Não, a Rússia de hoje não é a mesma Rússia de 60 anos atrás. O comunismo há 60 anos atrás, 70, era outra coisa. Eita, piúi, né? Do que eu recebo, das minhas fotos que eu recebi, já tá podre. Mas pronto, claro que tem lá um pouquinho de mais ou Não, nem teria igrejas cristãs. menos. Nenhuma. Não só. Catolicismo lá não é livre. Católico não Não, vai isso que ter. eu estou a dizer, isso que eu estou a dizer. Nem sou cristã, não estou a dizer católica, cristã mesmo sou. Tem lá cruz. O ortodoxo lá sempre teve, com Stalin sempre teve abertura. Vez ou tiver aquele que, mas Stalin teve abertura. Ele teve mais propaganda até no tempo do Stalin, o ortodoxo, segundo a estatística, de que agora. Porque estava tudo Sim, mas tem infectado, muita coisa. os chefes dele, quem comandava era um que era Antônio da Casa, Mas tá bom, irmão Franco, mas é um caminho para um dia voltar ao catolicismo. Quem não está contra nós, em alguns casos é por nós. e é por aí. Agora, Mesmo no Ocidente, por mais que tenha os males dele, tem a liberdade também. Por mais que tenha lixo dele da moral, uhum. também tem a liberdade. Por isso que alguns Só que a cristianismo, moral é mais forte. por isso que Moral, alguns, sim, aí, por isso que nós conseguimos pelo menos propagar o nosso cristianismo, a tradição na Europa e nos Estados Unidos, e que na Rússia e na China. tá Na bem. Rússia, Epa, vamos pegar aqui, porque você não gosta da Rússia e eu não gostei já daqui estou na hoje. minha cabeça. Repetindo, onde estão? Os iluministas. Lembrando na sua história da Revolução, consigna a existência desses santuários mais tenebrosos do que as lojas, né? Cujas portas não se abrem ao adepto senão após uma longa série de provas calculadas de maneira a confirmar os progressos de sua educação revolucionária, a confirmar a constância de sua fé, a experimentar a temperança de seu coração. É desses santuários que descem às lojas a luz e o estímulo. Antes de 89, foi a seita dos iluministas que imprimiu à franco-maçonaria as diretrizes requeridas para que pudesse implementar o projeto de revolucionar a França e a Europa. Após a restauração, coube à grande loja o papel de preparar os factos aos quais assistimos e que devem completar e terminar a obra interrompida da Revolução. Após os trabalhos históricos desses últimos anos,
diz Monsenhor Ferpel, não é mais permitido ignorar a perfeita identidade das fórmulas de 1789 com os planos elaborados da seita dos iluministas. Orwell trouxe à luz a organização dos iluministas, suas doutrinas, a ação que ela exerceu sobre a franco-maçonaria e, através destas, sobre o movimento revolucionário. Para fazer essas revelações, ele se apoia em documentos sobre cuja origem a autoridade é preciso inicialmente falar. Por volta do ano de 1781, a corte de Baviera suspeitou da existência de uma seita que se constituíra naquele país para se sobrepor à franco-maçonaria. Ela ordenou pesquisas que os sectários tiveram a arte de afastar ou de tornar inútil. No entanto, no dia 22 de junho de 1784, Sua Alteza Eleitoral mandou publicar nos seus estados a proibição absoluta de toda a comunidade, sociedade e confraria secreta ou não aprovada pelo Estado. Muitos franco-maçons fecharam suas lojas. Os iluministas, que tinham duas na própria corte, continuaram a realizar suas assembleias. No mesmo ano, um professor de Munique, Babel, desvendou o que ele sabia acerca de da existência dos iluministas e de seus projetos num livro intitulado fica assim. Primeiro sobrevivente de francos maçons, eu acho que é isso, sim. O governo demitiu então o pai deles, o Welshap, da cadeia de direito que ele ocupava em Ingolstadt. Não porque soubesse ser ele o fundador do iluminismo, coisa que não estava clara, mas na qualidade de famoso mestre das lojas. Esse foi workshop, é melhor não falar mais nada. É mesmo, Weishaupt. Yeah, workshop foi, É alemão, Weishaupt. foi muito estrago essa aqui. Acendeu o coração de muitos revolucionários. Ao mesmo tempo, dois professores de humanidades de Munique, o padre Conzade e o abade Borner, que após terem sido discípulos de Workshop, tinham se separado dele, receberam ordem para comparecer diante do tribunal do ordinário, para ir declarar sob juramento o que eles tinham visto de contrário aos costumes e à religião entre os iluministas. Não se sabia então. Ele era chamado de Spartacus. Spartacus. Não se sabia então que essas lojas. Está na nota, se você subir um pouco, está na nota de rodapé, Ah, a ok. página anterior. Ok, yeah. Valeu. Só Não se para entender a gravidade. ah, Continuando, não se sabia então que essas lojas de retaguarda também tinham por missão conspirar contra os governos. Porém, publicou os depoimentos que eles prestaram nos dias, nos dias 13 e 7 de abril de 1786. O conselheiro palaciano Arn Schneider e o acadêmico Gomberg, que se haviam retirado da ordem quando lhe conheceram todo o horror, prestaram igualmente depoimento jurídico que Borwell também publicou. Esses depoimentos, por importantes que fossem, não conduziram à adoção das medidas que reclamavam, sejam porque os iluministas tivessem inteligência no próprio seio do tribunal, seja porque o afastamento de Workshop levou a crer que a seita, estando decapacitada, desapareceria por si mesma. Foi preciso, diz Burrell, que o céu interferisse. Depois de suas funções, Workshop tinha se refugiado em Rathbone, mais decidido do que nunca a prosseguir a sua obra. Ele tinha junto a si um padre apóstata chamado Lance,
No momento em que ele lhe transmitia as suas instruções, antes de enviá-lo para levar a Silésia suas misteriosas e funestas maquinações, um raio caiu sobre eles e Lance morreu ao lado de Wilshop, tipo na renúncia de Bento XVI. Raio no Vaticano. O pavor não deixou aos conjuntos de liberdade e espírito suficiente para subtrair Só que ao... ao contrário do Diga? Papa Bento XVI, esse não lhe matou. Esse aqui foi na cabeça dele. Sim, claro, né? Mas o senhor reclamou pela renúncia. Estava Sim, deixando Deus teve nos respirar, nos tirou o que. fôlego da revolução. O pavor não deixou aos conjuntos conjurados liberdade de espírito suficiente para subtrair aos olhos da justiça os papéis dos quais Lenz estava encarregado. A leitura desse documento lembra os depoimentos de Consadei, de Berner e de Al Schneider e de Glumber, e resolveu-se perquirir entre estes aquele que se sabia ter tido ligações mais estreitas com Virchow. Em 11 de outubro de 1786, no momento em que Chavezuk, uh, conselheiro palaciano da regência, chamado Canton na seita, se julgava ao abrigo de qualquer busca, magistrados encaminharam para a sua casa de Landshut. Outros, ao mesmo tempo, desceram ao castelo de Sanderstoff, que pertencia ao barão de Bassos, Aníbal para a seita. Essas visitas colocaram a justiça na posse dos status e das regras, dos projetos e dos discursos, em uma palavra, de tudo o que constituía os arquivos dos iluministas, em bilhetes, na sua maioria descritos em código por Massenhas, conselheiro de Munique chamado Ajax pelos conjurados, encontrava-se receitas para fazer álcool tofana para tornar insalubre o ar dos apartamentos, etc. O resto abrangeu, igualmente, uma coleção de 130 sinetes de soberanos, senhores, banqueiros, e o segredo de imitar aqueles dos quais a ordem não podia dispor. A conspiração de Wilshop mostrou-se tão monstruosa nesses documentos, diz Bordeaux, que com dificuldade se podia conceber que toda a perfídia humana tivesse bastado para prestar-se a isso. O eleitor mandou depositar os documentos confiscados nos arquivos do Estado. Quis, ao mesmo tempo, advertir os soberanos dos perigos que todos ameaçavam, a eles e aos seus povos. Para tanto, mandou-os imprimir sobre o título escritos originais do Senhor da seita iluminante. Na tipografia de estão a apanhar, mano. Originais da ordem. Diga. Está, mas não tem. Escrito originais da ordem Ah, é e ordem. da seita dos Escrita Illuminati. original, eu E pensei a que é do ordem. Senhor, Lord, pensei que é Lord em inglês. Ah, A ordem, da obrigado. ordem mesmo ordem. A ordem, ok, certo. Yeah. A biografia de Antônio François, editor da Corte de Munique em 1687. A primeira parte dessa obra contém os escritos descobertos de Lanchat na casa do conselheiro de regência Zuc, nos dias de 11 e 12 de outubro de 1686. A segunda parte contém aqueles que foram encontrados por ocasião da visita feita por ordem de Sua Alteza Leitoral do Castelo de Sanderstoff. No início do primeiro volume e no frontispício do segundo encontra-se esta advertência, bem digna a atenção aos que tiveram qualquer dúvida a respeito da autenticidade desta compilação. Basta que se apresente aos arquivos secretos de Munique, no qual se tem ordem para mostrar-lhes as peças originais. Nesses dois volumes encontramos reunido tudo o que pode evidenciar as mais características da conspiração anticristã.
Aí se vêm os princípios, objetivos, os meios da seita, as partes essenciais do seu código, a correspondência entre os adeptos e o seu chefe, os seus progressos, progressos e suas esperanças. Borwell, em suas memórias, reproduz as peças mais interessantes. Cada uma das potências da Europa recebeu, pois, estes documentos. Todas foram a ser divertidas com provas autênticas sobre monstruosa revolução meditada para a sua predição e a de todas as nações. O próprio excesso das conspirações feras que as vissem, talvez como quimeras, até o momento em que estouraram os acontecimentos que eles preparavam. Na Baviera, a cabeça do workshop foi posto a prêmio. Essa já Diga? é a terceira página. E a terceira página, sim, está Acho que terminada a terceira terminamos página. aqui. Essa é a terceira. Se vamos parar aqui. Na Baviera, a cabeça do workshop foi posto a prêmio. Ele se refugiou junto da Sua Alteza, o Duque de Saxe-Gotha, a proteção que aí encontrou e aquela de que gozaram em diversas cortes. Vários dos seus adeptos explicaram-se pelo número de seus discípulos que ele tinha nos mais eminentes cargos, mesmo ao nível dos príncipes. Certo? Paramos por aqui. Temos este e começamos cá. Pois bem, veja bem, olha, o que eu gosto do Monsenhor de Lação é que ele te coloca as pessoas com autoridade bem conhecida para nos contar. Ele vem falar sempre do Baruel, o Baruel que fez um trabalho. Ele dá a honra da pessoa que fez um grande esforço de nos trazer tudo isso. Vem nos colocar o canal, como é que se descobriu, onde se descobriu, quem são os envolventes. Tá? Isso torna a prudência, o conhecimento da história e a percepção das coisas mais convergente. As peças não saem do lugar, ficam todas bem delineadas. E você ao ler, e sabendo que você pode até recorrer, né, a outros caminhos, e na fonte que ele indica, torna ainda mais sensível. Isso ilumina todas essas fantasias que nós podemos ver no YouTube, algumas pessoas a falar do iluminismo, iluminante. Eles falam, mas não tem nenhum restício, nem provas do que eles realmente estão a falar. São só algumas suspeitas de observação sensíveis, mas nada. Mas aqui não, você veja, né? Estamos as raízes, é mais um grupo aqui, a paralelo da maçonaria, depois vem se juntar, que tenha um canal entre eles, porque enquanto o Bishop era só visto como pai da maçonaria, também era o que estava mexendo com os iluminantes. Não teve muito E ele não era muito famoso, né? De se mexer muito. Ficava nas dele, enquanto os famosos estavam aí a se mexer tanto. Para ver, é aí que acontece no mundo Hum. hoje. Aquele quanto mais aparece Sim, tem menos poder. Os que menos aparecem. E o Wilson só apareceu mesmo por quê? Porque as pessoas estavam lá dentro e começaram a conhecer a respeito deles. Né? Alguns começam, é que diz, né? Deus querendo ou não, mesmo no meio das seitas, tira lá um bem. Então teve pessoas que se converteram, que desistiram, depois começaram a espalhar as informações. As informações, até padres apóstatas e tudo se envolveram para ver dentro da igreja. Isso não é de hoje, não é essa fantasia, porque na igreja não teve homem que extraía, tem muitos homens que extraíam. Então, creio que no Senhor Jesus que se nesse hoje já tem mais de 1.000 Judas para lhe fazer cair. Se só teve um, essa vez já teve pelo menos uns 15 ou uns 500 Judas numa só vez, como discípulos. Aí, Manuel, bem, bom, este, este novo capítulo, capítulo 13, não é? certo? Para, pronto, é como disseste, é detalhado porque nos oferece fontes credíveis, explícitas, que dissipam quaisquer dúvidas. Ah, mas aqui eu gostaria mesmo de ressaltar até que ponto vai a maldade de um homem. Às vezes um homem
é o suficiente para estragar milhares de homens. Por isso é que nós víamos no Antigo Testamento a dureza com que Deus tratou alguns homens. Não era conversa, era mesmo pena de morte e outros tipos de punições, porque pensando no benefício de muitos, Deus não tolerou os poucos. Esse camarada aí, o Enxaup, se fores agora para a nota de rodapé mesmo na primeira página, Ó, não veja sei se é, agora. é mesmo, só para fazer uma leitura rápida, para nós não termos noção do que é, diz que ele é o mais profundo dos conspiradores que já surgiu. Ele é mais conhecido nos anais da sua seita sob o nome de Esparta. Nasceu na Baviera, né? Bom, e Baruel, que é o nosso homem de Grande padre. confiança, diz: ele é um ateu sem remorsos. Quer dizer, ele já não crê em Deus. Ateu sem remorso, hipócrita profundo, sem nenhum desses talentos superiores que dão à verdade celebres defensores. Além de todos esses vícios, né? Impiedade, anarquia, e além de ser sofista, diz que não ficará conhecido na história senão como o demônio. Veja como que se compara o homem ao demônio, pelo mal que fez e que pretendia fazer. Sua infância obscura, sua juventude ignorada, na sua vida doméstica. Um só traço escapa às trevas das quais se acerca. Esse traço é a depravação. Vê, na sua lista de coisas, de maldades, tem o incesto, se calhar meteu-se com a irmã, incesto, e infanticídio, quer dizer que ele matou uma criança. Crianças, sim. São confirmados, confirmou no seu próprio escrito, é ele próprio que No confessou que diário cometeu dele, esses, assim. esses pecados, no diário dele. E eu creio que esse diário serviu também de motivação, mais exemplo para muitos que eram parte dessa seita, né? Ou Agora inspirou no diz, veja, futuro, nós, aí atrás nos outros... ou no futuro Não, essa parte, inspirou. nós estamos aí impressionados com, sim, as revoluções. Não, está aqui. Nós estávamos impressionados na altura com alguns nomes aqui, diz. Assim que a justiça o descobre, ela o vê à frente de uma conspiração perto do qual todas aquelas dos clubes de Alembert e de Voltaire não passam de jogo infantil. Estás a entender isso? Eles são Só crianças. já Voltaire e Alembert já eram repugnantes. Então, eu vou tentar te falar Agora ainda assim. apareceu alguém, Jogos infantis. apareceu alguém que eles falar, vocês são infantis. Você está entendendo isso? Não, não, o workshop era antes dele ou depois? É antes, não? É no período, mesmo período. É no mesmo período, mas ele parece que começou um pouco mais antes desses. Esses Não, começaram a ele se teve, revelar. eu creio que o Enxap é mais velho deles. Yeah. Eu creio, porque ele tá, estamos a falar de Muitos 1900, imitaram. Robespierre, 1748. Robespierre se inspirava nele. Uhum. Robespierre fez muito lixo na Revolução Francesa. Yeah, para nós ver. Agora, não se sabe se ele teve um mestre, ou se ele próprio é que era o O mestre dele, próprio mas de certeza Satanás, que já falava. inspirado. É isso que eu quis dizer, de certeza que ele estava compacto aí com esses bons negociantes. Pronto, então é para as pessoas entenderem que as pessoas, quando às vezes falam-se de maçonaria, pensam, não é muita conspiração, vocês são fundamentalistas, vocês tudo é desconfiança. São pessoas que não aceitam que o mal nesse mundo existe. Existe um mal mesmo, um mal duro, um mal mesmo rijo, não é mal de roubar galinha, não, esses maus aí da brincadeira. Existem homens com corações extremamente perversos, É verdade. É verdade. mas olham para a cara dele, porque nós não sabemos como é que era O a rosto. cara desse Esparta. Se calhar, o rosto, se calhar era um gajo bonitinho, pausado, bem calmo, mas o coração. É que Deus sonda os corações. Estou a te dizer, nós estamos aqui a pensar que estes não tinham cara, Voltaire não tinha cara de mau, eram homens normais. Yeah. Bem Agora você sensível. vê, até exatamente, não, vem, não, eu faço isso pelo bem da ciência, pelo bem da humanidade, mas está nos pondo nas trevas. Bem Como assim disseste, mesmo. tem o padre apóstolo, o padre Lanz, que Deus teve que lidar com um raio, porque senão ia piorar tudo. Yeah, estragar muita coisa.
Se ele conseguisse, porque ele estava se deslocando, né? Ele estava se deslocando de uma zona para outra, estava a levar instrução, lhe transmitiram instruções. Ele estava para ir levar na Silésia, não é? Transmitiram instruções antes de enviá-lo para levar à Silésia, suas misteriosas e funestas maquinações, um raio, chuca. Porque se ele chegasse lá na Silésia, eu acho que não ia restar nenhuma monarquia. Que ele estava para ir levar, só Deus sabe. Mas vejamos só também, aqui tem uma coisa interessante. Eles, Uhum. ele, o Gravante é que foram avisados nas nações, as nações foram avisadas. Tá vendo como é que esses começam a brigar com fogo, né? É o que dizem, Deus mesmo Não, para você, eu que acabei de te veja dizer. só, Deus Eles não mesmo diz, acreditam. Não já, acreditam. é por aí como eu estava tentando dizer. Deus às vezes, Uhum. né? Às vezes, Deus normalmente, para a pessoa ir no inferno, é porque a pessoa não se esforçou muito, Deus coloca muitas graças para salvar. Quando vamos falar da vida particular, assim também das Exatamente. nações, nas cidades, Deus coloca indícios, avisa. Tipo, Nossa Senhora de Fátima Uhum. avisou que os erros ia começar. Consagram. Para não falar que não avisaram, o céu te avisou. Tá vendo? Aqui também as nações lhe Não, mas avisaram. Desculpa só, nesta questão de Nossa Senhora, na Revolução uhum. Francesa, também Santa Madalena da Coque avisou no rei para consagrar a Sagrada do Coração de Jesus. Avisaram. É uma que. Uhum. Eu que aconteceu também com o Uhum. faraó. Falando de avisar, deixa o povo. Deixa. Oh, não, pronto, né? Ser humano, nós. Não, mas aqui também tem uma coisa que tens que perceber. Já havia uma certa infecção ou infestação dentro das monarquias. Porque o Baruel, né, explica que aqui alguns camaradas, já alguns barões e companhia, já faziam parte da seita. Agora, outros países mesmo foi negligência, né? Foi negligência, como estavas a falar sobre o caso de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, creio que aí os terceiros mistérios, não sei o quê, dizem que a culpa é da igreja, que até hoje não fala qual é o mistério. Mas por quê? Porque isso também acho que já foi depois do Concílio de Vaticano, ou antes. Foi antes. Isso foi antes, aviso. Aviso veio com Pio Eu 12. acho que Pio foi 12 antes não do abriu. Concílio. Pio 12, muita Foi gente antes não do... abriu a carta. Pio 11, 12, penso que eu conheço Pio 11. Foi Sim. porque é muito Eu ainda tempo. desconfio que lá também já tinha aí alguns maçons. Sim, acho que já havia alguns maçons Muito. Na infiltrados. igreja tinha, ou quem fala E disso aqui, o Padre S. Fala que na sim, secretaria sempre estava, na secretaria do Vaticano sempre teve ele é um cão, religiosos diretamente ligados na maçonaria. um capetazinho. Yeah. E que ele achou Então são estranho. esses indivíduos que travam Então, quer dizer, pá, a e nossa. são esses que travam as informações. E também é para provar E que a tem mais igreja uma mesmo é coisa, irmão Franco. divina. Por causa Tem mais disso. uma coisa. Hum. Não, mas também, sim, mas tem uma coisa muito importante nisso. A maior parte dos maçons, a fundação é judaica, né? Sim. E os judeus eles gostam muito, esperam muito de milagres, de sinais. Então, para eles é um desafio. Não, não vamos mesmo fazer o que Nossa Senhora está fazendo. Vamos ver. Queremos ver o que é que vai acontecer, qual é o sinal do céu. Porque eles são fanáticos nesse aspecto. Então, para eles, se o que Nossa Senhora diz vai acontecer, por exemplo, não, muitas almas vão se perder, eles não querem saber, porque eles ainda pensam que essas almas que vão se perder são os cristãos, que não lhes diz respeito. Eles, como os judeus, não tem nada a ver, porque eles continuam no judaísmo. Sim. Eles acham Ó, que serão salvos, não sei de que forma é que eles acham. Então, eles não se importam se isso acontece, se cai sobre a nossa cabeça. Para eles é melhor. Isso, não, esses são nossos inimigos. é Quanto que ser mais os humano. cristãos sofrerem ou se perderem. Exatamente. É para acelerar o Então, Messias deles, o Messias exatamente. deles, que é, Disseste bem, pastor. o Messias deles, dito libertador do povão dele, e o quarto templo, o templo novo que querem fazer lá em Israel, por isso não dava reta do pessoal daí. Eles não estão passando muita coisa, esses judeus, esses israelitas estão fazendo um estrago aí, uma desumanidade aí, pronto, fica assim. Yeah, é só passamos no fim. Assim, a parte de Gaza, Tem aqui uma parte que Borel fala sobre o que é importante do está chapéu. aí.
É só, do Wilshot diz ao Baruel. Não posso escrever Wilshot a Chavelzok. Empregar os homens tais como eles são. É preciso que eu os forme. É preciso que cada classe de minhas ordens seja uma escola de prova para a prova seguinte. Olha, isso me fez lembrar um encontro com os meus amigos já faz tempo, muito tempo já. Eu tava, eu me sentia, olha, eu me sentia tipo só, falei, pô, eu tenho que garimpar esse pessoal aqui, para pelo menos ficar ou no meu nível, ou quase com o meu pensamento. Senão eu vou estar apaiado, se eu começar a avançar sozinho, vão me bater, não vai ter sequência. Então, isso é natural do ser humano, tá vendo? Tem que, para que a coisa fique bem fundamentada, tem que ter os dois lados, as pessoas que pensam como você. Senão não tem como, você fica mesmo. Ou você avança demais, ou os outros também. Parece que vai ver falha de todos nos outros, parece que não está funcionando. É necessário, mas é necessário ter esse núcleo de que de elevação, de formar as pessoas. E a só de formar as pessoas é esse que você quer. Sim, sim. É que no João Jesus que fez. Ficou 3 anos a lhes ensinar, lhe formar. Diz Santo Tomás de Aquino para converter uma pessoa, você tem que lhe carregar. Tá, né? Converter não é só falar por palavra, não. É mostrar as virtudes, é caminhar com a pessoa. Ele tem que ver a tua paciência. Ele tem que ver os teus atos mesmo, mais do que tuas palavras. É assim que converte as pessoas. É pesado, mano. É Sim, essa a sim. ideia. Isso assistimos Sim. quando aparecia um grande homem de Deus, ele preocupava-se, já tem um discípulo, né? Moisés teve Josué, assim por diante. O que disseste, tem mesmo que carregar, tem que estar aí, ver, aprender e seguir. Yeah, tem que ter essas coisas. Então, Sim, porque Deus senão não deu, funciona. Deus deu-nos pouco, assim como a vida existe uma vida particular, singular, e também existe uma vida coletiva, um corpo coletivo. Assim são as nações. Deus nos trata coletivamente e também particularmente. Coletivamente, Ele quer salvar a todos. E Ele já deu a disposição. Por isso que a vida também de cada sociedade precisa ser bem orientada. Por isso que o governo está para isso, como um corpo, ele tem que prezar pelas virtudes. Ele avisou, por mais que ele tivesse alguns que estão infectados, nem a todos, alguns resistiam, alguns ainda eram católicos, muitos eram católicos, alguns eram maçons, mas também eram católicos ao mesmo tempo. Tá? Então é aquela, Deus sempre deixa lá aquela fragmentação, porque o mal não tem força de comandar o nosso ser, nós temos um livre-arbítrio, sempre sai pela colatra. Se não se Exato. fosse mesmo para todos os projetos desses Sim, sim. feitos de Satanás ser concretizado, não íamos chegar até nesse tempo, mano. Não íamos chegar, é mesmo graça de Deus, né? Muitas graças que Deus coloca, apesar de, todo, de tantas trevas que nós temos. Temos que mudar aquelas luzes que nos podem aqui fazer alguma coisa. Usamos das tecnologias deles que eles querem disseminar o mal, Sim, eu usamos para li num fazer o livro, bem. Tá vendo? Yeah. eu li num livro, já não lembro qual é, não sei se foi de Santo Agostinho, o que é que diz que Deus se retirasse a sua proteção, né? Não exatamente nessas palavras, se deixasse o diabo livremente, ele disse que o diabo destruiria o mundo e a humanidade em 3 dias. Quer dizer que esse é o termo Então, singular. isso para demonstrar que, Esse é o termo figurativo. Pode isso ser só para dizer que, no mesmo dia acaba. Deixa ele na mão. ah, De forma aí, tantos anos que ele sim, vê o projeto dos seres humanos, tanta experiência. Tá brincando, que estrago. Seu Will Shop já fez disse esse que em três estrago. dias. Por isso é que, sim, por isso é que nós temos que ser todos os dias gratos a Deus. E não só, é o que disseste, esse trabalho, as pessoas pensam que são escritos que devem ser ignorados. Não, os homens que tiveram o trabalho de reunir essas informações, constituir 3 volumes, 3 tomos, para hoje nós estamos aqui também a divulgá-los,
É necessário que as pessoas, vamos sempre repetir isso, que os cristãos percebam que isso é uma verdade. Existe até os maçons, os iluministas, os anarquistas estão aí bem vivos. Do mesmo jeito que nós católicos, cristãos, estamos aqui vivos. E nós estamos a fazer a nossa parte, né? Deus também, se calhar, já previu, né? Se calhar previu lá no passado que um dia em 2000 vai ter o Fábio, o irmão Manuel e o irmão Frank, que também vão tentar pôr por vídeos isso, mas ninguém vai escutar. Mas é mesmo assim, Yeah, porque vamos fazer como. no final das contas, isso vai servir, no final das contas, isso vai servir como testemunho. E também vai ajudar algumas Vão dizer, não, pessoas não no me ouvimos. futuro, porque vai ficar aguardado, o Sim, vídeo vai ficar não, não me aguardado. ouvimos, ninguém nos falou. Está aqui, sim. Isso ajuda na prudência, porque não sei, com essa história. Porque as pessoas, muita gente não consegue enquadrar a história na vida dele. Ele vê, pô, né, mas Uhum. saber a vida dos santos, rezar, é suficiente. Ninguém está dizendo que isso não é bom, isso Suficiente. suscita as virtudes. Daí que diz Padre William Fábio, onde a heresia não há santidade. Conforme onde a heresia não há santidade, a heresia tem que estão todos os erros que contrariam os ensinamentos verdadeiros, os ensinamentos verdadeiros de Cristo. Exatamente. E os ensinamentos têm várias ramificações nas suas ciências, na história, na filosofia, na teologia. Então temos que defender toda a verdade. Na E a política, história né? é Em a mais, todos os sítios. e a história é mais interessante. Por quê? Porque a história é a única ciência em que nós aprendemos, estamos dentro dela. Nós estamos dentro da história, estamos a fazer a história. E também, obviamente, é por isso que é muito interessante. Para além de ser interessante, ajuda-nos a ter prudência. Por que prudência? A prudência é o conhecimento do passado, o domínio do presente e a provisão para o futuro. Você vai prover uma coisa que você não tem, quando sabe dos erros que os outros já fizeram. Você não, como é que vai dominar o presente se você não sabe que os outros, as mesmas falhas que os outros já prepararam, os bons caminhos que os outros já prepararam para ti, e você quer Judiciário. começar do zero? Quem te fala que vai estar as mesmas Uhum. ferramentas, a mesma graça para começar do zero? É que mata os protestantes, porque os protestantes morrem, querem começar do zero, para criar um cristianismo, estão sempre a cair, e vão sempre cair, porque isso é presunção. Não, Você mas pensa que Deus nesse caso criou o também, mundo inteiro. nos dias de hoje, irmão Franco, Sim, nos dias de hoje, essas palavras que acabaste de dizer, né? Onde a heresia, a nossa santidade, infelizmente, também aplica-se na igreja. claro. E Brad William falou para nós, nos criou para o protestante, criou para nós, por quê? Porque a pessoa que até ela rezar, reza mal. Você tem que saber rezar, bem oração vocal, Sim, meditar tem que saber, porque Deus tem um ser divino, que menciona as conveniente, coisas que fazem palavras convenientes, durante a missa, sim, como celebrar a missa, digitar Deus, a própria, sim. é Não complicado. brinca, não brinca com Deus, não se Isso mesmo brincamos com Deus, não se brinca, não se brinca. Nós isso nos brincamos remete muito com Deus. ao concílio. É só isso. Nós brincamos muito com Deus. Yeah. Nós brincamos muito com Deus. Mas, na Estudamos. verdade, brincamos conosco mesmo, né? Brincamos com a salvação da nossa alma, porque isso em nada Yeah. afeta o Senhor. É isso, é isso. Isso redunda sempre Sinceramente, em ele nosso benefício ou malefício. vai ser, exatamente, vai sempre cair sobre a nossa cabeça. Sempre. Por isso é que alguns acham que são medidas extremas parar de ir à da missa de Paulo VI, parar de comungar, essas coisas aí, porque eles não conseguem ver a heresia na qual estão, heresia misturada com apostasia, tudo aí. A esses aqui, Deus não lhes preservou. Deus Já ainda está a começar a abençoar por causa, casais gays e por causa coisas do da gênero. ressurreição. E Sim, dentro da igreja as pessoas defendem, né? sim. Para Dentro da alguns, igreja eu tive uma conversa. Uhum. para dizer, para alguns ainda é Eu às vezes necessário fico que em haja conversa com alguns. essa lentidão. Porque estão vendo um que é tipo um peixe que está Uhum. saindo automaticamente da água. Ele fica asfixiado. Então, para poder Uhum. até se for um ser que está acostumado a viver no mar, ou uma pessoa que está acostumada a ficar no escuro, logo que se bate com a luz, o que que acontece? Arde, não é isso? Então, aos poucos. Então, Deus age como Sim, uma coisa de. O padre William Fábio também fala sobre isso. Deus age lentamente. Por vezes nós queremos também forçar os outros querem já saber todas essas coisas.
e tem resultados imediatos. Não vai funcionar assim, porque é Deus quem dá isso, nem nós. Então, nosso trabalho é só colocar a ferramenta e alertar. Exatamente. E nos preocupamos para que nós não recuamos. Porque o fato de nós não recuarmos é prova para eles que nós estamos a viver da verdade. A nossa perseverança. Sim, recuar não dá. Recuar, Recuar, não tem como saber recuar. Mas sim, tem que ver que eu não dá uma recuar nem por causa dele. Não dá uma recuar porque isso é inconcebível mesmo. Até quando Deus dá graça, eles vão não é mudar. Tem uma inconcebível. pessoa, mano, que eu discuti com ele em Às vezes, 2022. Ele dava fonte de padres assim mesmo heterodoxos. Ah, não sei esse padre. Hoje agora é ele que fica tipo meio conservador. Eu sou leão. Eu falei, e eu lhe lembro as palavras. Eu te disse, vai chegar a tua vez. Eu não te falar agora, vai chegar a tua vez. Isso não é tua vez agora, mas vai chegar a tua vez. Sozinho, eu lhe falei, vai ser outra pessoa que vai te falar. sim. Comigo não estás a ouvir, porque a luz é grande, é demais. Mas vai chegar a tua vez. E chegou. Tá aí agora aí. Vai chegar. Se ele ver esse vídeo até vai rir. Epa, vamos ver esse dia. Vamos, sim, vamos, é caminhando, como disseste. Yeah. E, Paciência. pá, infelizmente, ou felizmente é assim. Mas o mais difícil é, por exemplo, no meu caso, o chefe da família, ter uma mulher, os filhos sob minha jurisdição. Eu não posso lhes dar aquilo aí que está escrito aí, água, quê? Hum. Hum. Água tofana. Ah, Não posso lhes dar água tofana, lhes dizendo que é água benta, porque se eu, como cabeça de família, não creio, não tenho como lhes levar na direção de dizer, vocês têm que crer nisso. E isso, de facto, gera muitas complicações nos relacionamentos. Nós temos histórias tanto no passado como no presente, alguns que foram desprezados pela família. Mas, aos poucos, Deus disseste, a luz também veio. Uma vez a minha esposa foi à missa, vai fechar, ouviu a desculpa só. homilia, Vai eu disse, fechar já foi e bateu o padre. o canal vai fechar, mas pode continuar. Ah, tá bem. Hum. Ah, quase que ia bater o padre, porque disse, eu fui para ouvir a palavra, estou a ouvir de novela. Então, aos poucos mesmo, alguns vão percebendo. Aqueles que são mais atentos ao espírito, que estão inclinados para a verdade, vão chegar lá. É isso aí. Bom, salve Maria Manuel, valeu muito. Quizá na quinta-feira estamos de volta, porque Salve quarta-feira Maria. vamos falar um pouquinho do catecismo com Jaime. Yeah. Para todos, fiquem ligados, estamos juntos. Assim Deus seja. nos abençoe. Nossa Senhora de Fátima nos ajude a caminharmos e rezemos para o Papa Leão